Então, boa noite outra vez. Eu consegui convencer a minha mãe a ficar cá mais um bocadinho. E há bocado falei-vos de saídas à noite, agora vou falar-vos de outra coisa que eu também gosto muito, que é de viajar. Eu, vivo sempre grandes aventuras em viagens. Ainda a maior viagem que fiz foi há 15 dias, é verdade, estive em Paris. Foi um prémio que eu ganhei na Cerelac. Era fazer um desenho e mandar 3 códigos de barras, e o meu desenho ganhou. E lá fui eu, até Paris. Depois, quando voltei, a minha mãe está assim desejosa de ter um netito. E começou logo com indiretas. Não, foste a Paris, viste lá a cegonha. E eu, oh mãe, fogo. Nem um bico, quanto mais uma cegonha. Mas para mim as viagens começaram muito cedo, logo na escola primária. Eu viajava com a minha turma para a escola primária ao lado, para irmos jogar a bola contra eles. E eu tinha um lugar muito importante na minha equipa. Eu era sempre aquele que estava mais próximo do golo, porque eu fazia de poste na baliza. Eu tinha que ficar ali quietinho, mas aquilo uma vez deu para o torto, porque eles começaram-me a bater porque eu me mexi um bocadinho. Eu ainda lhes tentei explicar que era difícil não mexer depois de ter levado uma bolada. E era difícil ficar quieto com vidros dos óculos metidos nos olhos. Mas eles, não compreenderam. Depois, eu já mais crescido, continuei a viajar. Na escola secundária havia visitas de estudo. Na primeira viagem de estudo eu até experimentei o meu primeiro cigarro. Por causa assim para atrair as miúdas e isso. E eu dei a primeira passa e aquilo até resultou. Porque eu fiquei com tantas miúdas à minha volta que os senhores da ambulância quase nem conseguiam passar com o oxigénio. Por acaso até admirei bastante o trabalho dos bombeiros nesse dia. E prometi a mim mesmo, quando fizesse 18 anos, ia para os bombeiros, e fui. Por acaso a minha namorada na altura até me disse que eu ia ser bom nos bombeiros, porque para ela eu funcionava como um autêntico balde de água fria. E então até foi nessa altura, eu fui-me voluntariar, e foi nessa altura até que eu descobri que o meu pai tinha lá em casa filmes sobre a vida dos bombeiros. Um era o Bombeiras em Brasa, e o outro era o Apaga-me o Fogo com a Tua Mangueira. E eu vi aquilo com muita atenção, e até por acaso foi nessa altura que eu descobri que a Mónica Sindra já esteve nos bombeiros. Mas depois aquilo na realidade era um bocado diferente dos filmes, porque lá no quartel só havia uma mulher e era tão feminina como o Tarzan da Borda. Mas eu nos bombeiros fazia viagens. Uma vez, a primeira para a qual fui chamado foi para tirar um gatinho de cima de uma árvore. E depois tiveram que chamar um segundo carro, porque eu quando agarrei o gato depois não consegui descer. Até fiquei bastante arranhado. Fiquei com uns arranhões nas costas iguais aos que a minha mãe às vezes costuma ter. Por acaso até é estranho, porque o meu pai até rói as unhas. Mas enfim, uma outra viagem que fiz foi também para ir apagar um incêndio num resto de chão. E eu tinha que segurar a mangueira. E eles avisaram-me logo para ter cuidado, porque a água depois vinha com muita força. E realmente é verdade, quando eles abriram a água eu andei para ali às voltas com a mangueira. E o prédio ardeu até ao 5º andar. Mas as pessoas agradeceram-me, porque os carros daquele quarteirão ficaram todos lavadinhos. Mas nessa altura acabei por sair dos bombeiros, mas continuei a viajar. Na altura eu namorava com a Alzira e fazíamos viagens até à Costa da Caparica. Íamos para a praia. Ela era assim um bocado para o forte e era giro porque eu gostava de lhe pôr o bronzeador. E sempre que íamos para a praia era uma embalagem de bronzeador. Quer dizer, quando ela fazia topless eram 3 embalagens. Mas ela era assim um bocado para o forte, mas ela não tinha nenhum complexos com isso, até queria ser artista. Ela até chegou a ir a um casting para um anúncio de telemóveis, só que eles depois optaram por uma baleia mecânica. Por acaso, quando nos dávamos bem, ela até dizia carinhosamente que eu era a chave e ela era a fechadura. Eu acho que ela era a porta toda.
E assim, mas pronto, mesmo depois de acabarmos eu continuei a ir para a praia, como vos disse há bocado, que fui para o Algarve com os meus amigos aquela semana, e há bocado nem vos disse, mas até foi uma semana em que me senti bem, porque o meu telemóvel estava cheio de contactos de miúdas giras, é verdade. Era quando os meus amigos ficavam sem saldo e me pediam para ligar do meu para as amigas deles. Uma viagem que eu faço frequentemente é ir a Fátima, é verdade, porque eu sou muito devoto, porque eu sei que a minha mãe, antes de eu nascer, ela estava com dificuldades de engravidar e prometeu ir lá a pé. Pronto, e como eles são pessoas de poucas posses, os meus pais, ela até ficou 2 noites lá num seminário e o milagre deu-se, não é? O meu pai continua estéril, mas a verdade é que eu nasci. E eu fiquei sempre com esta devoção e gosto de lá ir de vez em quando, até gosto de ajudar algumas senhoras a cumprir promessas e assim. Os meus amigos até me dizem que faz bem, porque é a única forma de eu ver mulheres ajoelhadas à minha frente. Um sítio onde eu nunca fui e gostava de ir era ao Festival do Sudoeste. A minha mãe até já me fez uma tenda em malha para eu acampar por lá. Mas ela ficou um bocado preocupada de eu ir para lá porque ouviu falar que há lá moche e as pessoas aos saltos e assim. E eu disse-lhe pronto, que não havia problema, que eu ia comprar um bilhete para os lugares sentados. E que essas maluqueiras eram mais assim concertos de loucura tipo Polo Norte e assim. Mas pronto, isso há de ser para o ano. Agora, a viagem assim, que me marcou mesmo foi um Interrail que eu fiz o ano passado. E a minha mãe passou-se um bocadinho quando eu lhe disse que ia fazer um Interrail sozinho. Mas eu também lhe disse, mãe, eu sei que ainda só tenho 30 anos, mas alguma vez tem que ser a primeira, não é? E então fiz tudo sozinho. Peguei nos néctares de pera, numas sandezinhas de carne assada. Meti tudo numa cestinha de verga. Fui para Santa Apolónia. Meti-me no comboio e fui por aí fora à aventura. E só parei em Vila Franca de Xira. Mas aquilo fez-me bem abrir horizontes, porque vi gente do Cacém, vi gente da Amadora, vi gente de todo o lado. E até encontrei um casal da Azambuja. Era um casal que eu conhecia das termas. Eu, quando passava férias nas termas, estava com esse casal a jogar à bisca de 9 até às 9h30 da noite. E pronto, e lá no Interrail fiz tudo aquilo que se faz normalmente nos Interrails, não é? Visitei um museu, saí à noite, vi uma tourada à portuguesa e acabei por ver um concerto de uma banda que eu nunca tinha visto, ao vivo, que eu por acaso aprecio muito, que é a Filarmónica do Cartacho. Até comprei uma cassete no fim do concerto, que eu ia preparado para ouvir músicas assim, como as pessoas agora ouvem músicas nos transportes e assim. Eu também fui preparado para isso. Já tinha levado de casa o meu Walkman e 4 cassetes. Mas foi espetacular. Eu voltei ao fim de 3 dias. Já tinha algumas saudades de casa, confesso. Mas também não era só isso. Porque eu tinha combinado ir com os meus pais ou um festival de folclore em Freixo de Espada à Cinta. Íamos dar uma força a um tio meu, porque ele faz parte de um rancho folclórico, é o rancho folclórico dos antigos bancários da Gualva Cacém, e ele precisa de uma força, porque ele tem estado um bocado em baixo lá no rancho, porque desde que teve a trombose nunca mais conseguiu tocar gaita de vezes como deve ser. Mas também, em compensação, desde que lhe apareceu o Parkinson, é um campeão nos ferrinhos. Muito obrigado a todos e tenho que ir ter com a minha mãe. Muito obrigado. Muito obrigado.